Você se considera uma pessoa ansiosa e essa ansiedade começou a atrapalhar a sua vida? No vídeo de hoje eu vou te apresentar como eu superei as minhas crises de ansiedade antes de saber o que era uma crise de ansiedade. Vou te apresentar também os 3 passos que eu dei para me livrar de uma vez por todas dessas crises e de quebra eu vou te apresentar esse livro aqui. Deixa eu deixar ele aqui guardadinho. Vou te apresentar esse livro aqui, que eu creio que vai te ajudar muito para você aí romper e deixar de uma vez por todas a ansiedade para trás. Graça e paz para você que não me conhece, meu nome é Bruno e eu criei esse canal aqui para ajudar você no seu desenvolvimento cristão através da leitura de bons livros. E hoje eu vou te apresentar um livro, mas antes eu preciso falar o que eu vivi, alguns pontos, alguns tópicos da minha vida que eu vivi e como eu superei uma crise de ansiedade, algumas crises de ansiedade que eu tive ao longo da minha vida. Eu, quando era mais novo, eu tinha muita dor de barriga, sabe? E às vezes eu não entendi o porquê era. Não era uma questão só de ter comido algo, mas eu sabia que era algo emocional. Por exemplo, antes de uma viagem. A gente tem que se organizar para ir viajar. Quando arrumava as malas, que a gente ia sair, eu ficava super ansioso. Já ficava com aquele frio na barriga, com aquela sensação de mal-estar. Eu lembro quando foi para eu jurar a bandeira, no dia, eu virei à noite. Primeiro que eu não consegui dormir. Dormia, acordava. Vomitei várias vezes antes de sair de casa. Saí de casa passando mal. E era incrível que depois que eu entrava no ônibus ou depois que eu já estava para chegar, eu ficava mais tranquilo. Mas antes sempre era um problema. Então, por exemplo, quando eu fui fazer o Enem, foi muito difícil porque eu tinha crise de ansiedade. Eu ficava com medo de não dar certo, medo de perder a prova, medo de não acordar. E tudo isso gerava muito mal-estar em mim. E uma dessas crises, eu já tinha me convertido e foi no primeiro acampamento de jovens. Todo mundo ali feliz, satisfeito, se juntando para poder ir para o acamp. E eu peguei, acordei atrasado, cheguei correndo lá na porta da igreja, o pessoal ainda estava se organizando. Eu cheguei apavorado. Eu sei que os 40 minutos, se eu não me engano, 40, 50 minutos de viagem, eu passei super mal, com o vidro baixo, eu com a minha cara para fora. E eu não tinha comido nada de errado, sabe? Então, eu sabia, né, depois de estudar um pouco sobre o tema, eu descobri que eu tinha crise de ansiedade. Eu não sei se você reparou, talvez se você for novo no canal não tenha reparado, mas quando eu apresento o livro, mostra minhas mãos, talvez você possa ver, mas minha mão, eu gosto de roer a unha, né? Isso é um sinal também de ansiedade. E eu já vou te falar como eu consegui me livrar das crises de ansiedade. Mas só para relembrar, a última crise de ansiedade que eu tive foi minutos antes da minha esposa entrar no dia do nosso casamento. Eu tava ali esperando, tava tudo bem, começou a dar aquele frio na barriga, 200 pessoas olhando para minha face, eu já comecei a ficar vermelho. Aí eu consegui dar uma quebra assim na minha mente quando eu peguei a água do pastor, que é o meu cunhado, peguei a água ali, o copo de água dele e tomei. Aí eu fiquei mais leve e aí minha esposa entrou e deu tudo certo. Mas eu já estava quase tendo uma crise de ansiedade no meu casamento. Foi a crise mais recente que eu tive. E assim, buscar informação, saber o que você realmente tem, passar por um terapeuta é super importante. Eu não estou falando aqui para que você não faça uma terapia, para que você não converse com um psicólogo. Eu não estou anulando a ciência em nada. Mas é importante você descobrir o que pode despertar em você essa ansiedade. Eu vou te apresentar no livro de hoje esse livro aqui, O Fim da Ansiedade, de Max Lucado. Talvez você aí já tenha ouvido falar no Max Lucado, ele é muito influente, né? Ele já criou vários livros, uma pessoa séria, um irmão na fé sério, e ele tratou com profundidade
esse tema com a gente. Por exemplo, dentro desse livro, ele trata sobre alguns pontos específicos. Menos irritação e mais fé. Celebre a bondade de Deus. Peça ajuda a Deus. Leve suas preocupações a Ele. Medite em coisas boas. E no finalzinho aqui ainda tem assim, questões para reflexão. Então esse é um livro muito completo do Max Lucado, que ele te ajuda nesse momento aí que você está vivendo essa ansiedade. Então, ter a informação é muito importante. Você ter conhecimento, porque aí você começa a lutar com as ferramentas corretas, certo? E agora eu vou te falar os 3 pontos fundamentais para você se livrar, que foi os pontos que eu fiz, né? Foi os passos que eu segui para eu viver sem crise de ansiedade. Primeiro lugar, você precisa colocar Deus em primeiro. Parece meio óbvio, né? Mas você reconhecer que existe um Deus cuidando de você, que o Senhor ele sabe de todos os seus dias, que ele já preparou, que ele te guarda. Isso já vai te dar uma certa tranquilidade. Já é para você estar muito em paz, sabe? Porque você tem um pai que é Deus, que é um pai maravilhoso. Então isso você já tem que se despreocupar. Por exemplo, a palavra declara que nós não devemos andar ansiosos para o dia da manhã, porque cada dia tem o seu mal. Então, não precisamos querer viver todos os dias em um. É descansar em Deus. Primeiro ponto, descansar em Deus, colocar Deus em primeiro. Segundo ponto, meditar na palavra de Deus. Isso envolve Bíblia e livros específicos. Ambos vão te ajudar muito. Uma dica não, né? Mas compartilhar isso contigo. Quando você está lendo um livro e você não está vivendo o momento que aquele livro está falando, você pode até receber informações, alguns insights e tudo mais. Mas quando você, por exemplo, você está passando por um momento de ansiedade, você lê um livro sobre ansiedade, você vai adquirir muito mais conhecimento, entendeu? Não é só apenas uma leitura, você já vai conseguir ler e colocar em prática. Então, o segundo ponto é meditar na palavra de Deus e leitura de bons livros. E antes do terceiro ponto, eu vou deixar aqui embaixo o link para você comprar esse livro aqui lá no Mercado Livre, na Livraria Cordeiro, que ela é parceira aqui do canal. Ela é uma das famílias aqui que nos ajuda a trazer esse conteúdo para você. Então, caso você queira adquirir o seu e ajudar o canal, clica aqui no link abaixo e já adquira o seu. E o terceiro passo é: tenha um discipulador. Tenha uma pessoa madura na fé, que você confia, que você pode abrir a sua vida, uma pessoa que vai ali orar por você nos dias difíceis, vai comemorar os dias bons. Você precisa ter um discipulador. Você precisa ter alguém para você compartilhar. Alguém que você vai pegar o celular e vai mandar uma mensagem falando: cara, hoje eu estou muito ansioso. Hoje o dia não está bem. Ora por mim, me ajuda. Então é importante que você tenha esses 3 pontos. Primeiro, recapitulando, descanse em Deus. Segundo, medite na palavra. E terceiro, compartilhe as suas dificuldades com um irmão maduro, com um discipulador. Se essas dicas foram importantes para você, deixe o seu curtir e envie esse vídeo para todos os seus amigos que você sabe que está vivendo esse momento, que tem crise de ansiedade ou que precisa, que você sabe que a ansiedade está afetando a vida dessa pessoa, tá bom? Abençoe a vida dela, ou até melhor, compre um livro e entregue, dê de presente para ela um livro como esse, porque você vai ajudar essa pessoa a ter uma vida de mais paz, de tranquilidade, tá bom? Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.